A vida que você vive hoje pode não ter sido escolhida por você. Pode ter sido construída peça por peça, gesto por gesto, em silêncio, na tentativa de agradar, de ser aceito, de evitar a dor. E quando você se dá conta, já está dentro de uma existência que não reconhece mais como sua. Mas ainda assim continua, porque mudar parece impossível. Porque mudar exige encarar um abismo, o de não saber quem você é sem tudo isso. É desconfortável admitir, mas talvez a sua rotina, seus relacionamentos, até seus pensamentos mais íntimos, não sejam expressão da sua liberdade, mas sim da sua adaptação. E adaptação, quando vem do medo, não é escolha, é sobrevivência. É a mente moldando o mundo interno para caber no que foi possível, para não enlouquecer, para não perder o pouco de amor que restava. Gabor Maté nos convida a essa virada de olhar quando diz: não pergunte por que o vício, pergunte por que a dor. Porque antes do vício em agradar, em produzir, em ser forte, havia uma dor. E é essa dor, não você, que vem decidindo sua vida até aqui. Você pode chamar de personalidade, de jeito de ser, de maturidade. Mas e se o que você chama de estabilidade for apenas um campo minado emocional que você aprendeu a evitar? E se por trás de cada escolha houver um medo escondido? Medo de não ser amado, medo de não pertencer, medo de falhar, medo de ser abandonado. E se a mudança mais profunda, a que realmente transforma a vida, não for mudar o mundo ao redor, nem criar uma nova versão de si mesmo, mas apenas mudar a forma como você lê a sua história, a forma como você interpreta a dor, os silêncios, as escolhas que fez quando não havia opção, a forma como você se olha, se julga, se abandona, existe uma mudança de perspectiva que parece pequena, mas é como um terremoto silencioso por dentro. Ela não exige força, nem coragem heróica. Ela começa quando você para de se culpar por tudo que precisou fazer para sobreviver. E começa a honrar esse esforço. A reconhecer que, mesmo com todas as adaptações, você ainda está aqui. E só isso já é um milagre. Essa simples mudança mental pode transformar tudo, sem barulho, sem espetáculo. Sem precisar provar nada para ninguém, apenas voltando para casa, dentro de você. A mente tem uma capacidade silenciosa e perigosa: transformar o insuportável em hábito. Com o tempo, aquilo que foi dor crônica vira normalidade. Aquilo que um dia fez seu peito apertar se torna só mais uma terça-feira. É assim que muitos de nós aprendemos a viver, anestesiando o que dói, até que a dor desapareça da consciência, mas nunca do corpo. A disfunção, quando repetida, vira rotina, e a rotina, quando não questionada, se torna identidade. Eu sou assim, dizemos, mas não éramos. Nos tornamos assim. Tornamo-nos eficientes demais, solícitos demais, fortes demais, cansados demais. E por trás dessa eficiência, há medo. Por trás dessa força, há abandono. Por trás desse cansaço, há uma alma pedindo descanso. A hiperprodutividade, o desejo incessante de ser útil, a incapacidade de simplesmente parar, são muitas vezes formas disfarçadas de anestesia. São estratégias inconscientes que usamos para não sentir, porque sentir pode ser insuportável quando não há espaço seguro. E sem perceber, vivemos para funcionar, não para existir, para agradar, não para ser, para manter tudo sob controle, quando o que mais precisávamos era aprender a confiar. A neurociência mostra que o estresse crônico, sobretudo na infância, altera estruturas cerebrais. Cria atalhos emocionais que nos fazem reagir com fuga, rigidez ou submissão, mesmo quando não há mais ameaça real. Aquilo que era exceção se torna automático. Não é uma escolha, é um reflexo condicionado. E então, em silêncio, nos afastamos de nós. Aprendemos a ser quem o mundo tolera
e não quem nossa alma precisava ser. Você não é frio, apenas aprendeu a não sentir para não desmoronar. Essas palavras não são desculpa, são explicação, são o primeiro passo para enxergar que talvez a sua forma de viver seja apenas uma forma de não morrer. Mas agora talvez algo em você comece a se perguntar: e se esse normal que me habita for o grito mais silencioso da minha dor? Existe um tipo de sofrimento que se disfarça de progresso. É quando você passa anos tentando evoluir, se aperfeiçoar, se tornar alguém melhor, mas por dentro segue sentindo que ainda não é o suficiente. É um ciclo exaustivo. Quanto mais tenta se consertar, mais confirma internamente que está quebrado. O desejo por mudança, quando nasce do medo, vira punição, vira vigilância, vira um juiz interno que nunca descansa. E aos poucos, a busca por autoconhecimento se transforma numa corrida sem linha de chegada. Uma corrida que ignora o ponto mais essencial. Você não precisa ser consertado. Você precisa ser escutado. Gabor Maté nos ensina que por trás de muitos comportamentos autodestrutivos há uma raiva reprimida. Uma raiva que não é erro, mas clamor por autenticidade. Raiva de ter sido ignorado, silenciado, moldado. De ter que sorrir quando queria gritar. De ter que se calar para manter o amor de alguém. Essa raiva, quando não reconhecida, se volta contra você. Vira culpa. Vira autoexigência. Vira um buraco onde toda a alegria escorre. Mas o corpo sabe. Sempre soube. Ele carrega a sabedoria que a mente tentou enterrar. Ele sente antes que você perceba. E quando você começa a escutá-lo, percebe que ele não quer mais melhorar. Ele quer descansar. Ele não quer se adaptar. Ele quer ser acolhido. A mente busca soluções, fórmulas, caminhos rápidos. Mas o corpo pede silêncio, pede toque, pede tempo. Porque não é possível curar um sistema nervoso esgotado com mais esforço. É preciso escuta, escuta profunda, escuta sem pressa, sem exigência de resultado. A verdadeira mudança começa no momento em que você para de correr de si mesmo. Quando você escolhe estar presente, mesmo que tudo dentro de você ainda esteja em caos. Porque é nesse instante, nesse espaço, entre o julgamento e o acolhimento, que algo começa a se reorganizar. Não se trata de se tornar alguém novo. Se trata de voltar a sentir quem você sempre foi. E talvez, só talvez, isso seja o que sua alma esperava há tanto tempo. Poucas dores marcam tanto quanto a de falar e não ser ouvido, de sentir e ser desacreditado, de precisar e não encontrar ninguém. Quando uma criança cresce num ambiente onde suas emoções são ignoradas ou ridicularizadas, ela aprende cedo demais que sentir é perigoso, que expressar-se é errado, que ser ela mesma custa caro. Esse aprendizado invisível não desaparece com a idade. Ele se torna um filtro permanente entre você e o mundo. Adultos que um dia foram crianças silenciadas tornam-se especialistas em duvidar de si. Vivem pedindo desculpas por sentir, justificando emoções, editando a própria verdade para caber no que o outro pode suportar. Há uma culpa silenciosa que se instala aí. Culpa por precisar, culpa por chorar, culpa por não conseguir seguir em frente como todos esperam. Mas essa culpa não nasceu em você. Ela foi plantada por olhares ausentes, palavras duras, gestos de negação que diziam: isso não é nada, você está exagerando, não faça drama. E então, para sobreviver, sua mente aprendeu a se calar, aprendeu a esconder sentimentos, a se antecipar aos julgamentos, a engolir verdades inteiras para manter a harmonia. Mas por dentro, algo seguiu implorando: veja-me, sinta-me, acolha o que não coube na infância. Gabor Maté nos lembra que o trauma não está no que aconteceu, mas no que aconteceu dentro de você por causa daquilo. E muitas vezes, o que aconteceu dentro foi o abandono de si mesmo, uma desconexão que virou norma.
Um silêncio interno que grita sem som. A mudança começa quando, pela primeira vez, você se permite contar sua história, sem se editar, sem buscar aprovação, sem minimizar a dor para parecer forte, porque sua história é válida. Sua dor é legítima, seu silêncio tem um peso, mas também pode se tornar portal. E se essa escuta que faltou tanto lá atrás pudesse finalmente nascer agora dentro de você? Há um tipo de paz que não é paz, é apenas ausência de conflito visível, uma calma artificial que encobre uma tempestade interior. Muitos de nós aprendemos, ainda pequenos, que evitar o confronto era a única maneira de sobreviver emocionalmente, que ser agradável era mais seguro do que ser verdadeiro, que calar era menos perigoso do que expressar. E assim nos tornamos adultos que evitam desagradar, que dizem sim quando querem dizer não, que aceitam migalhas de respeito para não perder o pouco de afeto que resta. Essa falsa harmonia, tão valorizada por fora, cobra um preço alto por dentro. Ela exige que você se desintegre em nome do vínculo, que você desapareça para manter a ilusão de pertencimento. Mas viver para agradar não é amor, é medo disfarçado, medo de ser rejeitado, medo de ser excluído, medo de que, se você mostrar quem realmente é, ninguém fique. E então, por medo da solidão, aceita-se a mutilação emocional como rotina. Carl Jung dizia: aquilo que você mais rejeita em si é a porta de entrada para a sua alma. Mas como acessar essa porta se para manter os outros por perto você precisou trancá-la? Como ser inteiro se sempre que se mostrou verdadeiro alguém se afastou? A falsa paz tem cheiro de angústia contida, tem gosto de palavras engolidas, tem som de sorrisos que escondem lágrimas. Mas há um momento, inevitável e libertador, em que algo em você começa a se revoltar, em que o preço de continuar agradando se torna alto demais. A virada começa nesse instante, quando você aceita perder relações para não perder a si mesmo, quando compreende que o silêncio não precisa mais ser submissão, mas pode se tornar proteção. Quando entende que a verdadeira paz começa no exato ponto onde termina a necessidade de agradar. E se essa inquietação que você sente não for fracasso, mas o início do seu retorno à verdade? Você já leu livros, já fez terapia, já compreendeu racionalmente sua história, já disse para si mesmo: isso foi no passado, estou seguro agora, não preciso mais ter medo. Mas por alguma razão, o corpo não escuta, o coração acelera sem aviso, o peito aperta sem motivo, o sono foge, a tensão não cessa. E o cansaço é tão profundo que parece não ser apenas físico, mas existencial. Essa é uma das maiores dores de quem sobreviveu ao trauma. A mente avança, mas o corpo ainda vive no campo de batalha, porque o trauma não se apaga com lógica, ele se aloja no sistema nervoso, ele se transforma em hipervigilância, em contrações, em alertas invisíveis, em um corpo que ainda não entendeu que acabou. A ciência do trauma nos mostra que experiências emocionais intensas, especialmente na infância, ficam registradas não apenas como lembranças, mas como sensações crônicas. O corpo endurece para não quebrar. Segura o choro, trava os ombros, prende a respiração. E segue assim, anos depois da última ameaça. E então, mesmo quando tudo ao redor está bem, você se sente mal. Porque não se trata de onde você está, mas de onde seu corpo ainda acredita que está. Ele vive um passado eterno e precisa de tempo, de presença, de segurança repetida para sair do modo sobrevivência. Silenciar sintomas é o que nos ensinaram a fazer, mas cada sintoma é uma parte de você tentando ser escutada. A ansiedade que sobe sem razão, a insônia que parece não ter causa, a dor física sem explicação médica. São todas formas de comunicação. O corpo não mente, ele apenas repete até ser ouvido. Talvez você precise dizer a si mesmo, com uma ternura que nunca recebeu: você está seguro agora.
E talvez precise repetir isso não uma, mas 1000 vezes, até que sua pele acredite, até que sua respiração se solte, até que seu sistema nervoso, enfim, descanse. Porque o corpo não quer explicações, ele quer confiança, ele quer presença, ele quer saber que agora, finalmente, alguém está com ele. E esse alguém é você. Há um tipo de silêncio que não é ausência, mas presença profunda. Um silêncio que não nasce da omissão, mas da decisão de não mais justificar o que é legítimo. Chega um momento na caminhada em que você simplesmente para de se explicar, para de tentar ser compreendido por quem nunca escutou de verdade, para de moldar sua dor para caber em espaços alheios. E então, muitos se afastam, alguns se incomodam, outros se sentem rejeitados, porque estavam acostumados com a sua versão editada, com o seu sim automático, com a sua presença que dizia "estou bem", mesmo quando não estava. Esse afastamento dói, dói como um luto por tudo que você tolerou em nome da aceitação, por tudo que suportou para manter vínculos que exigiam seu desaparecimento. A mente chama de solidão, mas talvez seja nascimento, um nascimento lento, às vezes desconfortável, mas profundamente necessário. Porque há vínculos que só existem enquanto você se trai. E quando você para de se trair, eles se desfazem. Não por maldade, mas por descompasso. Esse silêncio que a princípio parece vazio, pode se tornar fértil. Espaço de escuta, espaço de encontro, espaço onde a alma respira pela primeira vez sem precisar se esconder. Eckhart Tolle nos lembra: o silêncio não é ausência, é o solo onde o novo pode germinar, onde verdades esquecidas podem emergir, onde memórias antigas encontram lugar para descansar. É nesse silêncio que você começa a se ouvir sem ruído, a perceber o que ficou, a reconhecer quem ainda está e, principalmente, a sentir a si mesmo com uma nitidez que antes era impossível. Porque agora, enfim, você não está mais tentando sobreviver. Está aprendendo a simplesmente ser. E se esse silêncio for o primeiro som da sua verdadeira presença, chega um ponto em que a transformação não vem de uma decisão grandiosa, nem de um plano meticuloso. Ela vem de dentro, como um sussurro firme, um gesto interno quase imperceptível para o mundo, mas irreversível para a alma. É nesse ponto que você escolhe, pela primeira vez em muito tempo, parar de lutar contra si e começa lentamente a voltar para casa.